Ok. Muito obrigado, muito bom dia. Quero começar por cumprimentar e agradecer os presentes, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, a restantes convidados e convidadas. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui com esta grande responsabilidade que o Sr. Ministro me entregou, mas que ao mesmo tempo também é um brinquedo muito giro para alguém que gosta de comboios como eu, e por isso darei o meu melhor para, em conjunto com os outros intervenientes e com toda a sociedade portuguesa, para entregar o plano ferroviário de que o país merece. O Plano Ferroviário Nacional serve para dotar o país de um plano de longo prazo para a rede ferroviária, que é algo que verdadeiramente nunca teve. E deixem-me só começar por apresentar qual é que vai ser o processo. Portanto, o processo para a elaboração do plano ferroviário começa com uma fase de auscultação, que é aquela que nós estamos a arrancar aqui hoje. Essa fase de auscultação terá que incluir consultas a um conjunto de entidades que estão previstas na lei, mas irá incluir também um conjunto de 5 sessões regionais em que nós vamos, junto de quem está e de quem conhece o território, levantar e identificar quais são as necessidades que o país tem e que os diferentes territórios têm em termos de transporte ferroviário, de passageiros e de mercadorias. Seguir-se-á a redação do plano e esse plano depois será submetido a uma nova ronda de participação pública, já sobre uma proposta concreta. O plano será apresentado, será discutido novamente pelo país inteiro e, no final, será entregue ao Governo para que o Governo o possa aprovar e que o possa transformar em lei, para que possa ter um estatuto equivalente àquele que tem o Plano Rodoviário Nacional, passar a ser uma lei do país e que passa a ser o plano de referência que nós passamos a ter para a nossa rede ferroviária. O Plano Ferroviário Nacional segue o regime jurídico dos planos setoriais, dos instrumentos de gestão do território, e por isso ele tem que ser composto por um conjunto de 3 documentos. Terá que ter um relatório de diagnóstico, em que nós já começámos a trabalhar, terá depois o relatório do plano propriamente dito e terá que ter um relatório ambiental que resultará de um processo de avaliação ambiental estratégica que deverá correr paralelamente à elaboração do plano e informar também a própria elaboração do plano. É depois, a partir deste relatório do Plano Ferroviário Nacional, deste documento estratégico que traçará as linhas gerais para o setor ferroviário em Portugal, em termos de infraestrutura, em termos de necessidades de material circulante, em termos de serviços, em termos até de ligações a outros setores da sociedade, em termos de indústria ferroviária, por exemplo, em termos de ligação com outros modos de transporte, que depois se extrairá aquilo que é passível de transpor para um diploma legislativo, que será necessariamente uma coisa mais concisa, à semelhança daquilo que está no Plano Rodoviário Nacional. Da reflexão que já temos vindo a fazer em relação ao conteúdo do Plano Ferroviário Nacional, nós chegamos a este conjunto de elementos que o plano ferroviário deve ter. Em primeiro lugar, uma definição de objetivos e de propósito. Qual é a diferença entre os objetivos e o propósito? Os objetivos estabelecem quais é que são os objetivos de política que a rede ferroviária deve prosseguir. Portanto, nós queremos estabilizar o planeamento de médio e longo prazo, queremos afirmar o caminho de ferro como um modo de transporte de elevada capacidade e de elevada sustentabilidade ambiental no país, e queremos que o sistema ferroviário responda às necessidades de acessibilidade, de mobilidade, de coesão territorial, de coesão social, de desenvolvimento económico e de competitividade das empresas. Portanto, isto são os objetivos que o plano deve cumprir. Em função desses objetivos, nós definimos o propósito da rede ferroviária. Qual é o propósito da rede ferroviária que nós queremos ter? Dar uma cobertura adequada ao território, ligar os centros urbanos mais relevantes. Os centros urbanos mais relevantes são o quê? São as capitais de distrito, como está explicitamente mencionado no programa do Governo, e acrescentamos aqui as cidades a partir de 20 mil habitantes. Pronto, esta não tem que ser uma definição estanque, mas pode haver centros urbanos que não são capitais de distrito e que podem ter relevância para serem ligados pela ferrovia. Garantir as ligações transfronteiriças ibéricas e a integração nas redes transeuropeias, quer de passageiros, quer de mercadorias. Integrar o modo ferroviário nas principais cadeias logísticas nacionais e internacionais, integrando com os outros modos de transporte, com o modo marítimo, com o modo rodoviário e, no fim de tudo, permitir que, tanto nos passageiros como nas mercadorias, haja uma transferência modal significativa de outros modos menos sustentáveis, como a rodovia, o transporte aéreo, para a ferrovia, que é algo que todos concordamos será fundamental para que se consiga atingir a neutralidade carbónica em 2050, como todos ambicionamos. Depois, o conteúdo mais ferroviário, digamos assim, do plano, resume-se nestas 6 caixas que aqui estão. Portanto, o plano terá necessariamente que ter um mapa, esse mapa terá que ter uma hierarquia de rede, em que define
define uma rede principal, define uma rede complementar, pronto, não tem que ser necessariamente estas designações, mas à semelhança de todos os planos, como temos no plano rodoviário, e poderá definir também, em alguns casos, uma segmentação. Nós podemos ter linhas que são exclusivamente ou principalmente dedicadas ao transporte de passageiros e podemos ter outras linhas que são principalmente dedicadas ao transporte de mercadorias ou podemos ter linhas que são mistas e, portanto, é importante definir essa segmentação. Em função destes três aspectos, poderemos definir níveis de serviço de infraestrutura, níveis de serviço de infraestrutura, o que é que a infraestrutura pode oferecer e deve oferecer em termos de capacidade, número de comboios por dia, em termos de comprimento dos comboios, etc., que depois levam à definição de requisitos técnicos para essa mesma infraestrutura. É óbvio que nós não vamos aqui dizer onde é que fica a agulha, onde é que fica o sinal, etc., mas estamos a falar de requisitos técnicos de alto nível. Qual é que é o comprimento dos comboios que permite, se tem sinalização eletrónica, se tem eletrificação, se não tem, etc. Central a toda esta discussão é pensar em qual é que é a oferta de serviço ferroviário que nós temos. Portanto, o Plano Ferroviário Nacional não pretende ser mais um plano de infraestruturas, não é só um plano em que nós vamos dizer que vamos construir infraestruturas para aqui, uma linha para ali, etc. Nós queremos pensar qual é que é a oferta de serviço ferroviário que queremos dar ao país e, em função disso, definir qual é que é a rede que temos que ter. Por isso é que eu pus ali aquele boneco a dar a volta, porque, na verdade, entre estes 6 aspectos não há propriamente um que seja subsidiário dos outros, mas todos eles que terão que ser pensados de forma mais ou menos circular, de forma a que no final a definição de rede seja coerente em função dos serviços que queremos que a rede ferroviária preste ao país. Também muito importante aqui é a definição de princípios de avaliação e de condicionalidades. E isto porquê? Porque o princípio que está por trás de tudo isto é que a rede ferroviária e o transporte ferroviário é, por um lado, aquele que traz maiores benefícios económicos, aquele que traz maiores benefícios sociais e aquele que traz maiores benefícios ambientais. Mas é importante que nós, em cada caso e em cada investimento particular que depois decidimos fazer, consigamos comprovar, de facto, todos estes benefícios para a sociedade e até para depois podermos definir uma prioritização de quais são os investimentos que vamos fazer, uma vez que o Plano Ferroviário Nacional não terá que incluir uma priorização dos investimentos, mas ela depois surge naturalmente em função destes princípios de avaliação. Eu gostava só de dar aqui um exemplo, porque em relação à questão ambiental, muitas vezes há a ideia de que não se constroem mais linhas por razões economicistas, etc., mas não é líquido, por exemplo, que em termos ambientais seja sempre benéfico construir uma linha de comboio. E por isso eu gostava de dar aqui um exemplo de qual é o tipo de análise que é importante ter quando estamos a decidir se devemos ou não construir uma nova linha de comboio. Vamos imaginar que temos aqui duas cidades que estão separadas por 120 km e que estão ligadas por uma autoestrada. E vamos imaginar que nessa autoestrada temos 6 veículos a circular por dia, cada um com uma ocupação média de uma pessoa e meia por veículo, o que dá 9.000 pessoas por dia a circular entre estas duas cidades. Um automóvel médio emite 150 gramas de CO2 por quilómetro, que dá um valor total de 40.000 toneladas de CO2 por ano. Se eu quiser construir uma linha de comboio entre estas duas cidades, eu vou ter que fazer uma linha que terá uma distância aproximada de 120 km e a construção de uma linha de comboio é algo que tem emissões de CO2, é algo que vai entre as 1.000 e as 2.000 toneladas de CO2 por cada quilómetro de linha que eu construo. Neste caso aqui, tomando um valor intermédio de 1.500 toneladas por quilómetro de linha férrea construída, admitindo que nós conseguimos transferir 20% daqueles passageiros para a ferrovia, nós estamos a falar de uma redução de emissões de 8.000 toneladas de CO2 por ano. O que significa que nesta situação nós demoraríamos 23 anos a compensar as emissões de CO2 da construção da linha férrea. Isto é um exemplo simplista, mas serve para ilustrar que esta análise tem que ser feita e que nós temos sempre que perceber em que condições e em que circunstâncias é que é mais importante e mais vantajoso construir uma linha de caminho de ferro. Naturalmente temos que começar por aquelas onde aquele tempo é mais curto e onde o benefício é maior e mais rápido. Mas pronto, passando de considerações genéricas e mais ou menos teóricas para analisar um pouco a estrutura da nossa rede ferroviária. Isto é um diagrama que não está completo da nossa rede ferroviária, mas que tem as principais ligações, faltam ali só algumas ligações suburbanas, que mostra uma rede ferroviária que tem uma estrutura em árvore. Uma estrutura em árvore significa que é razoavelmente difícil servir as pontas da rede. E nós, naquele eixo vertical Porto-Lisboa, temos um serviço ferroviário bastante denso e bastante frequente, mas nas pontas torna-se bastante difícil servir adequadamente com serviços frequentes,
muitas vezes por falta de capacidade a montante, muitas vezes porque os próprios fluxos que existem naquelas pontas da rede têm dificuldade em justificar um serviço ferroviário e uma procura. Portanto, uma das coisas importantes e que já estamos a fazer com os investimentos que estão em curso é começar a fechar a malha desta rede. Portanto, o primeiro fecho de malha vai acontecer dentro de poucos dias com a reabertura do troço entre a Guarda e a Covilhã, em que nós conseguimos fechar ali o anel das beiras e pensar num serviço ferroviário muito melhor para a beira alta e para a beira baixa, para além de criarmos uma redundância e de criarmos mais capacidade para o transporte de mercadorias em direção a Vilar Formoso. Depois temos, no final de 2023, que está também já em construção, a linha entre Évora e Elvas, que vai fechar também um anel ali no Alto Alentejo, vai reduzir em muito a distância de Sines até à fronteira e vai criar redundância no acesso à Espanha por Badajoz. E depois aquele que é o grande investimento da próxima década, que é a linha de alta velocidade Porto-Lisboa, que passa a criar uma malha com vários pontos de interseção ao longo de todo o eixo atlântico de Portugal, pronto, e acrescentando também lá em cima a ligação de Braga a Valença, que vai permitir passamos a ter um eixo ferroviário que inclui a linha de alta velocidade, que inclui a linha do Norte, que inclui a linha do Oeste, que inclui a linha do Minho, com vários pontos de interseção, e que vai permitir, nesta região que concentra cerca de 8 milhões de habitantes, se concentra 80% da população do país, poder pensar em criar um tipo de horário, um tipo de serviço ferroviário com horários cadenciados e com correspondências diretas para uma grande variedade de serviços, à semelhança e a exemplo daquilo que nós vemos na Suíça. Portanto, eu tenho aqui este exemplo da Suíça, que mostra os diferentes nós da rede, tem um relógio desenhado em cada nó da rede, que significa que os comboios se encontram todos naquela estação a uma determinada hora para permitir as transferências fáceis de uns comboios para outros e que permite, com no máximo um transbordo, ligar praticamente cada nó da rede ao outro nó. É claro que para montar um horário deste tipo é também muito importante ter em conta os tempos de viagem. Por exemplo, uma das intervenções que se fez na Suíça foi a redução do tempo de viagem entre Genebra e Zurique para tornar isto aqui possível. Em Portugal, a linha Lisboa-Porto, o novo eixo Porto-Lisboa, que é de facto a base para tudo aquilo que nós depois possamos querer fazer em termos de plano ferroviário, vai também ter um efeito muito grande em termos de tempo de viagem. Este mapa que está aqui mostra atualmente a partir de Lisboa, onde é que nós conseguimos, eu não sei se dá para ver muito bem as cores, mas a verde é suposto estar onde conseguimos chegar numa hora a partir de Lisboa, a amarela onde conseguimos chegar em 2 horas e a vermelha onde conseguimos chegar em 3 horas. Portanto, vemos que o Porto está ali mesmo na pontinha do vermelho, conseguimos chegar até Nelas, conseguimos chegar até Castelo Branco, conseguimos chegar ao Algarve, mas não a todo o Algarve. Com as novas linhas que eu mencionei no slide anterior, com a linha Lisboa-Porto, com a linha Évora-Elvas, com a linha Braga-Valença, e só com o efeito destas duas, sem considerar outras intervenções que estão planeadas, o efeito é este. E, portanto, nós vemos aqui que, a partir de Lisboa, nós passamos a conseguir alcançar uma área muito maior do país, e esse país passa a ter, toda essa área do país passa a ter uma acessibilidade muito mais fácil a Lisboa. Aqui, as 3 horas são um tempo especial, porque 3 horas é tipicamente, por um lado, o tempo em que o comboio passa a ser competitivo com as viagens de avião, considerando as esperas em aeroportos, etc., mas também é o tempo de viagem que permite a uma pessoa ir e voltar no mesmo dia, de sua casa até ao destino onde precisa de ir. A mesma coisa a partir do Porto, porventura é até bem mais impressionante o efeito que tem. Portanto, eu passo a poder ir do Porto a Évora em 3 horas, por exemplo, e fico quase a meio caminho para o Algarve em apenas 3 horas a partir do Porto. É claro que isto está muito longe de esgotar as zonas do país que precisam de ter uma melhor acessibilidade ferroviária. Eu aqui destacava só 2 exemplos de zonas que são atualmente servidas por comboio, mas onde nós teremos que trabalhar para reduzir os tempos de viagem. Um dos exemplos é a Beira Interior, em que atualmente o comboio entre Lisboa e a Covilhã, por exemplo, não é competitivo com o automóvel, não é competitivo sequer com o autocarro expresso. Do Porto à Covilhã nem sequer existe uma ligação decente de comboio e, portanto, aqui, na verdade, há outra peça da rede que já está no PNI 2030 e tem estado nos planos ao longo de vários anos, que é a construção da nova linha Aveiro-Mangualde,
que, além de reduzirem muito o tempo de viagem para a beira interior, para a Guarda, para a Covilhã, para Castelo Branco, a partir do norte, voltará a colocar Viseu na rede ferroviária e que será a primeira fase de uma futura ligação internacional ao longo deste eixo em direção a Vilar Formoso, em direção a Salamanca e depois a Madrid e ao norte de Espanha. Os termos exatos em que esta ligação será feita terão que ser estudados, se é para passageiros, se é para passageiros e mercadorias, como é que se divide o tráfego, etc. Mas a verdade é que ela é praticamente indispensável e inevitável. O outro exemplo que eu gostava de dar aqui é na ligação ao Algarve, em que, apesar de existir uma ligação razoável por comboio, ela efetivamente é pouco competitiva com o autocarro e não é de todo competitiva com o automóvel. Portanto, nós teremos que verificar como é que conseguimos que o tempo de viagem por comboio fique claramente abaixo do tempo de viagem de automóvel. Há algumas coisas que já estão no PNI 2030. O PNI 2030 tem a modernização da metade do troço entre Torrevém e Tunes da linha do Sul, que vai permitir ali alguns ganhos de tempo de viagem. Naturalmente, nós sabemos que há muito tempo que é perdido no acesso a Lisboa e que a resolução do acesso a Lisboa com uma nova travessia do Tejo permite poupar 30 minutos, não só no acesso ao Algarve, mas no acesso a todos os destinos a sul do Tejo, seja à escala metropolitana, seja à escala nacional, seja à escala internacional e, portanto, isto aqui é algo que também, inevitavelmente, terá que estar no plano ferroviário. Olhando agora para os principais centros urbanos do país, de um ponto de vista da acessibilidade ferroviária, na tabela do lado esquerdo está a lista das capitais de distrito, do lado direito estão as cidades acima de 20 mil habitantes fora das áreas metropolitanas. Portanto, pelas áreas metropolitanas nós temos que as tratar de forma específica. Aquilo que nós verificamos é que temos Bragança, Vila Real e Viseu sem acesso ferroviário e temos Felgueiras sem acesso ferroviário. A solução para criar um acesso ferroviário a Viseu, eu já falei dela, será a nova linha de Aveiro para Mangualde. A solução para criar um acesso ferroviário a Felgueiras também é algo que já está a ser estudado, que é a linha de Val de Sousa. Temos a questão de Vila Real e Bragança. E aqui, na verdade, a única solução que permitirá ligar Vila Real e Bragança novamente à rede ferroviária, de uma forma que não seja meramente simbólica, terá que ser a construção de uma nova linha. Pronto, isto é uma obra que nós sabemos que nunca custará menos do que milhares de milhões de euros, é algo que nunca foi verdadeiramente estudado, é algo que teremos que ver em que termos é que pode ser feito, se pode ser feito, em que condições é que pode ser feito, mas é de facto... Se nós queremos de facto que as pessoas que se deslocam de Bragança e de Vila Real para o Porto e não é um número significativo de pessoas, tenham como opção o comboio, não haverá outra opção se não criar uma linha nova, mas pronto, isto terá que ser estudado, quer dizer, não vale a pena pensarmos em reabrir as linhas do Corgo e do Tua, isso pode ser pensado, mas de um ponto de vista de tráfego regional, nunca para fazer a ligação entre as grandes cidades, porque simplesmente o tempo de viagem não é competitivo, mas pronto, é algo em que teremos que estudar. Portanto, estamos no início do plano ferroviário, esperamos chegar ao fim com uma solução para esta questão e para voltar a ligar Trás-os-Montes ao caminho de ferro. Falando agora só um bocadinho sobre as áreas metropolitanas, nós temos a área metropolitana de Lisboa com quase 3 milhões de habitantes e temos a área metropolitana do Porto com 1.700.000 habitantes, se bem que a área metropolitana do Porto é rodeada por outras regiões que têm uma elevada densidade populacional e, na verdade, se juntarmos toda a região que vai desde Braga até Aveiro, nós temos mais de 3 milhões de habitantes numa zona de densidade populacional relativamente elevada. A ferrovia, tanto em Lisboa como no Porto, serve a algumas das ligações importantes, mas deixa algumas lacunas significativas de cobertura de rede. Tem outros casos, como por exemplo, eu coloquei ali a linha do Voga a Tracejado, porque a linha do Voga é uma linha que tem um enorme potencial é uma linha que atravessa zonas densamente povoadas e tem um enorme potencial para ter muito tráfego de passageiros. A linha do Voga, em 2019, teve cerca de 500 mil passageiros, com o serviço muito débil que nós todos sabemos que tem e, portanto, à medida que se for melhorando a linha do Voga, eu estou plenamente convencido que vamos ver o tráfego de passageiros aumentar rapidamente. No entanto, as duas áreas metropolitanas portuguesas, elas não são semelhantes à típica área metropolitana que nós encontramos na Europa. Desde logo porque elas são relativamente pouco densas. E eu já vou dar um exemplo para mostrar exatamente como as nossas áreas metropolitanas, ao contrário do que possamos pensar, são relativamente pouco densas. Mas,
Se, por um lado, o comboio tem de chegar aos sítios onde as pessoas vivem e de onde as pessoas precisam de se deslocar, também é verdade que o sítio onde o comboio chega acaba por afetar a forma como as pessoas se distribuem no território. Isso vê-se muito bem na área metropolitana de Lisboa, em que nós conseguimos praticamente sobrepor o mapa da rede suburbana ao mapa da densidade populacional e ver que, de facto, ao longo das últimas décadas as pessoas se distribuíram ao longo do caminho de ferro. E, portanto, é importante ter em conta não só a criação de acessibilidade aos sítios onde já existe população, mas também o efeito que a própria criação de acessibilidades vai ter sobre o território. Eu há pouco estava a falar da pouca densidade que as nossas áreas metropolitanas têm, em especial na zona central das áreas metropolitanas. A cidade de Lisboa tem cerca de 500 mil habitantes, o que para padrões de uma área metropolitana de 3 milhões de habitantes é relativamente pouco. E para comparar, eu coloco aqui, por exemplo, o mapa da cidade de Viena. A cidade de Viena tem uma população parecida com a de Lisboa, tem um pouco mais de 2 milhões de habitantes, só que aquele mapa ali de Viena não está à mesma escala. Se eu colocar os dois mapas à mesma escala, nós verificamos que os 2 milhões de habitantes de Viena estão concentrados numa área que é praticamente a área de Lisboa, mais o primeiro anel de municípios à volta de Lisboa. Isto significa que a divisão tradicional que existe entre o papel das diferentes redes ferroviárias que existem numa área metropolitana, das redes de metro e das redes de comboio pesado, que são tradicionalmente divididas mais ou menos desta forma. Nós temos um metropolitano que serve o centro de forma a cobrir a maior quantidade de território possível, e temos o comboio suburbano que dá as ligações à periferia. Esta divisão acaba por não ser assim tão bem definida nas nossas áreas metropolitanas, e o melhor exemplo que temos disso é o metro do Porto, que tem uma estrutura muito parecida com aquela que está ali à direita, apesar de agora com a nova construção da linha circular vai acabar por ficar com uma estrutura mista entre estas duas. Outro aspecto muito importante que eu gostava aqui de destacar, e que é importante nas áreas metropolitanas com a configuração mais policêntrica que as duas áreas metropolitanas portuguesas têm, é a importância não só do acesso ao centro, mas das ligações de atravessamento e das ligações diametrais e tangenciais. Por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, Lisboa não é o único município que todos os dias recebe mais pessoas para trabalhar do que aquelas que saem do concelho para trabalhar. Por exemplo, o concelho de Oeiras também tem um salto positivo diariamente de entradas no município para trabalhar. E uma pessoa que, por exemplo, hoje em dia mora em Vila Franca e precisa ir trabalhar para Oeiras, apesar de tanto Vila Franca como Oeiras estarem ligados por comboio, não tem uma forma fácil e rápida de ir de um local ao outro. Portanto, é importante manter o comboio suburbano, o comboio pesado, como elemento de atravessamento nas áreas metropolitanas, com serviços de elevada frequência dentro das cidades e depois com as ramificações para a periferia. Naturalmente, é muito importante manter a articulação intermodal do comboio com os outros modos, não só com as outras redes ferroviárias e com os outros transportes coletivos, como o autocarro, o barco, o metro, etc., mas também, por exemplo, com os sistemas de mobilidade suave, em particular os sistemas de bicicletas partilhadas, que podem ter um grande papel em tornar o transporte público mais atrativo. Aqui, as estações ferroviárias assumem uma centralidade grande nas cidades e nas áreas urbanas. Eu dou aqui o exemplo do terminal intermodal de Campanhã, que está atualmente em construção e que vai afirmar a estação de Porto de Campanhã como um grande polo de concentração de serviços de transporte e de outros serviços à volta na cidade do Porto. Também o exemplo de Viana do Castelo, que é um exemplo de uma cidade de média dimensão, de uma estação que concentra os serviços rodoviários, concentra serviços comerciais e que serve até de atravessamento de uma zona baixa para uma zona alta da cidade, e que de facto acaba por ter um papel urbano relevante na cidade de Viana do Castelo. E eu não resisti a pôr aqui o novo edifício da Pennsylvania Station em Nova Iorque, que foi inaugurado a 1 de janeiro deste ano, porque Nova Iorque é uma cidade que nos anos 60 decidiu demolir a sua grande estação ferroviária que existia no centro e agora recentemente acabou por reaproveitar um antigo edifício dos Correios para voltar a construir uma grandiosa estação no centro da cidade, como marco, como referência, inclusive não só de serviços de transportes, mas também de espaço público e de monumentalidade na cidade. A articulação intermodal é importante não só nas zonas urbanas, mas também nas zonas de... Ok, não, troquei o slide, desculpem. Outro aspecto importante é a ligação aos aeroportos, mas
a solução para a ligação aos aeroportos não é necessariamente ferroviária. Eu dou aqui o exemplo da Gare do Oriente. A Gare do Oriente está a 2.500 metros da entrada do terminal do aeroporto Humberto Delgado, que é mais ou menos a mesma distância a que está o terminal 3 do terminal 5 de Heathrow. E, portanto, eu tenho expectativa e esperança que, no contexto do plano ferroviário, ou pelo menos a pretexto do plano ferroviário, consigamos encontrar uma solução para colocar a Gare do Oriente dentro do aeroporto de Lisboa e o aeroporto Humberto Delgado dentro da Gare do Oriente e pôr o comboio a funcionar em conjunto com o avião. Como eu ia dizer há pouco, a articulação intermodal não é só importante nas grandes zonas urbanas, mas pode ser também uma ferramenta muito eficaz nas zonas de baixa densidade, se nós criarmos serviços combinados de autocarro e comboio com bilhética integrada. Eu queria mostrar-vos só um exercício a título de exemplo, em que a partir do Intercidades Lisboa-Évora, que tem um tempo de viagem bastante bom, com outros 5 serviços rodoviários nós conseguiríamos colocar mais 12 sedes de concelho, com um tempo de viagem de menos de 3 horas até Lisboa, com no máximo um transbordo, e conseguiríamos inclusive chegar a Porto Alegre em menos de 3 horas, algo que hoje em dia de comboio demora 4 horas e 20. Eu passei este tempo todo a falar do transporte de passageiros, se calhar por deformação minha, mas não queria sair sem também realçar a importância da articulação intermodal no transporte de mercadorias, não só com os terminais logísticos e com as ligações aos portos, que é algo que já está neste momento em curso e que ficará largamente resolvido com o Ferrovia 2020. Pronto, teremos que ver se há outras necessidades a satisfazer aqui, mas também com o transporte intermodal, seja com o transporte de caixas móveis, que tem vindo a crescer muito em Portugal, seja com as chamadas autoestradas rolantes ou autoestradas sobre carris, que existem muito por essa Europa fora, em que os caminhões são colocados em cima dos comboios, que ajuda a combinar a eficiência imbatível do transporte ferroviário com a flexibilidade do transporte rodoviário, que consegue chegar à porta das fábricas e satisfazer esse transporte. Em relação ao transporte de mercadorias, é certo que quase tudo aquilo que nós fizermos sobre o transporte de passageiros, seja em aumento de capacidade, seja em segregação de tráfego, seja em criação de redundâncias na rede, vai ajudar em muito o transporte de mercadorias, que precisa essencialmente de custo baixo e fiabilidade para conseguir satisfazer os seus clientes. E pronto, tomando só mais 6 minutos do que os 20 minutos que tinha planeado, queria agradecer a toda a gente, agradecer novamente ao Sr. Ministro por me ter dado esta tarefa e dar um bom trabalho a todos e contar com o contributo de toda a gente para este trabalho, que vai ser muito interessante, que vai ser difícil, mas que acho que vai ser muito giro. Obrigado. E agora, para dar início ao debate sobre o que o caminho de ferro pode oferecer ao país, chamo para moderar este debate André Pires, correspondente em Portugal da Railway Gazette,